Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui para a gente relembrar algumas coisas que nós estávamos vendo antes da quarentena começar. Eu quero que vocês peguem lápis, caderno, o estojo de vocês, deixem aí do ladinho, porque nós vamos precisar anotar algumas coisas, tá? E aí, se vocês precisarem de mais tempo, é só dar uma pausadinha no vídeo, escreve e deixa o vídeo continuar falando depois que vocês terminarem de anotar o que tem que anotar. Belezinha? Bem, deixa eu voltar aqui para o tamanho menor, colocar aqui no cantinho e vamos lá. Essa é a primeira videoaula que eu estou gravando, então se eu errar, se eu tiver que engasgar em algum momento, vocês me perdoem, porque é a minha primeira tentativa aqui com vocês, combinado? Então vamos lá. Hoje nós vamos relembrar algumas coisas que nós estávamos vendo antes da quarentena começar, como eu já falei, mas nós também vamos aprender coisas novas. O assunto de hoje, anotem aí no caderno de vocês, é a Idade Média. E a Idade Média é o período entre a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, Roma, e a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino. Tudo isso a gente já viu em aula, né? Então, um período de 1000 anos que vai entre a queda do Império Romano do Oriente e a queda do Império Romano do Ocidente. Nós vamos aprender justamente o que aconteceu nesses 1000 anos após a queda do Império do Ocidente. E as pessoas vão se organizar em um sistema, que isso é muito importante para a aula de hoje, gravem bem essa palavra, é o feudalismo. Durante 1000 anos, essas pessoas vão se organizar num sistema chamado sistema feudal. Mas o que é o sistema feudal? Vamos lá? Anotem a rotina de vocês aí. Vou passar para o próximo slide. Todo mundo anotando a rotina, bonitinho. Primeira coisa, o que foi a Idade Média? Quem sabe? É o período entre a queda de Roma e a queda do Império Bizantino. Em quais anos que isso aconteceu? 476 cai o Império Romano do Ocidente. 1453 cai o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. E esse período de 1000 anos é chamado de Idade Média. Anotem isso, gravem isso na cabecinha de vocês, hein? A segunda coisa que a gente vai aprender, retomar, relembrar hoje. Quem são os povos que invadem o Império Romano? Quais são os povos que vão fazer com que o Império Romano do Ocidente deixe de existir? Esses povos são chamados de povos germânicos. E o mais importante desses povos são os francos. Olha aqui que bonitinho esse nome. Escreve aí. Vamos aprender também, nesse período, a importância da Igreja Católica. Ela foi muito poderosa durante a Idade Média. Muito mais do que o que é hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Aprenderemos o que é feudo e feudalismo e como a sociedade feudal se organizava, basicamente em 3 grupos sociais: nobreza, clero e os servos. Vamos lá? Esse mapa já é um conhecido de vocês, né? Então vamos lá, quase que nem adora. Onde está o mapa? Diga oi para o mapa. Vamos lá. O que está em amarelo, laranja, não sei que cor que vai aparecer aí para vocês, é o Império Romano do Ocidente. E o que está em roxo é o Império Romano do Oriente. Isso foi dividido pelo imperador Teodósio para os seus 2 filhos, e esses 2 impérios vão existir. O roxinho é mais rico, é mais poderoso, e ele vai continuar existindo por mais tempo. O laranjinha vai ser invadido, vários povos vão invadir, e esse imperador vai deixar de governar. Outros reinos vão surgir para governar esse lugar. Olha só. Olha o roxinho aqui, ó. O Império Bizantino, com capital em Constantinopla, que a gente estudou antes da quarentena, ele continua existindo por 1000 anos. Mas e o que estava aqui? Foi invadido por povos germânicos, e onde hoje é a Inglaterra, o que era Império Romano acabou sendo governado pelos anglos e pelos saxões. O que hoje é a França passou a ser governado pelos francos. O que hoje é a Itália, a Croácia e aqui a Áustria acabou sendo governado pelos ostrogodos. O norte da África governado pelos vândalos. Onde é Portugal governado pelos suevos.
onde a Espanha é governada pelos visigodos. Então aqui tinha um reino só, um império só, um governante só, um imperador romano. A partir do momento que os povos bárbaros invadem, eles tiram o imperador romano do poder, cada povo bárbaro vai começar a governar um local e nós vamos ter diversos reinos governando o que antes era governado apenas pelo Império Romano. Vamos agora começar a falar sobre o feudalismo. Lembrando, o feudalismo é um sistema de organização social, como as pessoas se organizam, é um sistema de organização econômica, como as pessoas se sustentam, e é um sistema de organização política, como as pessoas se governam. Então, nós temos dentro do feudalismo um sistema de organização social, política e econômica, que acaba organizando tudo o que acontece nesse momento, que é a Idade Média. Bem, o Império Romano do Ocidente é marcado pela descentralização do poder. Que poder que foi descentralizado? Antes nós tínhamos um governo só, o Império Romano. A partir do momento que o Império Romano cai, nós vamos ter vários reinos surgindo. Então, antes tinha um centro. Agora não tem mais, está descentralizado, porque nós vamos ter vários reinos e vários subchefes governando esses reinos. Ao mesmo tempo que antes tinham cidades muito populosas, como era o caso de Roma, que tinha mais de 300 mil habitantes, as pessoas vão começar a ir embora e morar no campo. Porque esse momento histórico é um momento de muitas invasões. E as cidades elas estavam constantemente sendo invadidas, estavam constantemente em guerra. Então imagina, as pessoas morriam de medo da guerra. O que aconteceu? Todo mundo começou a ir embora para o campo. Todo mundo começou a procurar um lugar mais tranquilo para tentar viver. Mas nem todo mundo tinha terra, e a gente vai aprender como que isso foi organizado entre aqueles que tinham terra e aqueles que não tinham, só tinham a mão de obra para oferecer. O segundo pontinho é as populações indo para o campo e passando a viver de agricultura, passando a viver no campo, produzindo aquilo que elas precisavam produzir para sobreviver. Não tinha como ir no Rondon comprar as coisas na feirinha, nem carne de porco na promoção na quinta-feira. As pessoas tinham que produzir. Se precisasse comer alguma coisa, tinha que produzir. Se precisasse vestir alguma coisa, eram elas que produziam. Não tinha esse negócio de passar cartão e comprar em 10 vezes lá na Riachuelo, não. Tinha que cada um fazer a sua roupa, fazer o seu sapato. Os povos germânicos são aqueles que vão invadir o Império Romano do Ocidente. E a partir do momento que o Império Romano do Ocidente desaparece, também faz desaparecer a unidade política. Vocês entenderam a unidade política? Unidade antes era uma única pessoa, o imperador romano, que governava tudo. A partir do momento que não tem mais o imperador, nós vamos ter uma descentralização. Várias pessoas vão começar a governar o mesmo espaço. Tá claro isso? E o último, a Igreja Católica, como não tinha mais imperador, como não tinha mais um sistema político tão poderoso como existia durante o Império Romano, vai ser a Igreja Católica que vai substituir como grande foco de poder e acabar organizando as pessoas, né? A Igreja Católica vai organizar as pessoas nesse momento histórico para que essas pessoas se compreendam como pertencentes a alguma coisa. Ninguém dizia, eu sou francês, eu sou alemão, ou eu sou português. As pessoas diziam que elas eram cristãs, dada a força que a Igreja Católica tinha. Então vamos relembrar? Olha lá, esses 4 pontinhos são os mais importantes para a gente entender essa mudança aí, ó, de Império Romano caindo e a ascensão, surgindo os reinos germânicos. Quais são as 4 principais características depois da queda do Império Romano? Primeiro, descentralização do poder. Não temos mais um imperador para governar. Agora nós temos várias outras pessoas governando o mesmo lugar. As populações não moram mais nas cidades, elas foram indo embora cada vez mais pessoas indo embora para o campo para se refugiar dessas invasões e dessas guerras que estavam acontecendo constantemente. Os povos germânicos vão chegar e vão fazer desaparecer essa unidade política romana e a Igreja Católica
vai ser a principal instituição de poder nessa época. E ela, de uma certa forma, organizava, inclusive, a educação e fazia parte do sistema político. Tá claro aqui? Então, agora nós vamos para o próximo slide. Bem, tudo que é rosa é o Império Romano. E a Magna Germânia está em verde. É mais ou menos onde hoje é a Alemanha. Por isso que quando a Alemanha joga futebol, na camisa deles não está escrito Alemanha. Às vezes está escrito Germany, porque eles são povos germânicos, tá? Então aqui, na Magna Germânia, é de onde os povos germânicos se originaram e começaram a invadir principalmente o Império Romano do Ocidente, porque era a parte do Império mais fragilizada, que tinha menos dinheiro, tinha menos recursos para contratar soldados e para custear uma guerra. Então eles começaram a invadir o lado mais fraco, que é o lado de cá, né? Que a gente viu no último slide, onde é a Gália, que é a França atual, a Espanha, que é a atual Espanha e Portugal, e a Itália. Do lado de cá ficava o Império Romano do Oriente, e esse eles não invadiram com tanta força. Também tentaram, mas esse aqui tinha mais dinheiro, tinha mais soldados, tinha mais recursos, então era mais difícil vencer esse. Então eles preferiram invadir o lado de cá. E foram tantas invasões e tantas guerras que chegou uma hora que o imperador romano não resistiu. Em 476, o Império Romano do Ocidente deixa de existir e cada povo germânico vai se organizar dentro de um reino. Quais são esses povos germânicos? Francos, lombardos, ostrogodos, visigodos, saxões, burgúndios, suevos, vândalos, são vários os povos. O que eles têm em comum? Esses povos falavam uma língua parecida, né? Assim como nós, isso eu já falei em aula para vocês, o português é uma língua latina. Quem são os latinos? Se a gente volta na história, os latinos são os romanos. Professor, então a gente fala romano? Não. A gente fala uma língua que foi originada da língua que os romanos falavam, o latim. Mas não foi só o português que surgiu do latim, outras línguas também. Então, só para citar alguns: português, espanhol, romeno, italiano e francês são línguas latinas. O que isso significa? São línguas que são parecidas em algumas coisas. Olha um exemplo. Bom dia em português é bom dia. Bom dia em espanhol, buenos dias. Bom dia em italiano, buongiorno. Bom dia em francês, bonjour. Então é parecido, ó. Bom dia, buenos dias, buongiorno e bonjour. É parecido. Então nós fazemos parte de um grupo linguístico, o grupo latino. Ao mesmo tempo, esses povos germânicos, francos, lombardos, ostrogodos, visigodos, também falavam línguas parecidas e faziam parte de outro grupo linguístico. Esses povos germânicos vão começar a invadir o Império Romano do Ocidente e da mistura da língua que eles falavam com o latim vai surgir as línguas que a gente fala atualmente. Não é bacana? A história é viva. Bem, o que vai acontecer? Tá, professora, a gente já entendeu que os povos germânicos que viviam onde hoje é a Alemanha começaram a pressionar e começaram a invadir e destruíram o Império Romano e fizeram o reino deles. O que vai acontecer? Vai mudar. Todo o sistema de vida vai passar por uma profunda transformação. O Império Romano, as pessoas viviam do comércio. Os romanos, quando conquistavam um lugar, faziam comércio, trocavam mercadorias de um lugar muito distante do Império com outros lugares. Agora não mais. Agora a vida vai ser baseada na terra. A vida vai ser baseada na agricultura. Como é que as coisas vão acontecer? Gente, eles não recebiam dinheiro como salário. Quando se ia para a guerra, os povos germânicos eles não pagavam um salário para os seus soldados. Ficava mais ou menos um acordo, assim, se eles invadissem um território e ganhassem, eles iam dividir um pedaço de terra, eles iam dividir as riquezas que eles saquearam, que eles roubaram daqueles povos com os soldados. E o soldado que se destacasse mais ia ganhar um feudo.
O que é um feudo? Na maioria das vezes, feudo era um pedaço de terra bem grande, muito grande, onde a pessoa que recebeu o feudo construiu o seu castelo e tinha algumas pessoas que eram chamadas de servos que iriam trabalhar ali em volta daquele castelo. Mas para que os castelos foram construídos? Os castelos foram construídos para as princesas morarem? Não. Os castelos foram construídos para proteger aquele local. Porque nessa época, governar significava conquistar a terra dos outros, ou seja, entrar em guerra com os outros para roubar a terra dos outros. Ou proteger a sua terra, ou seja, entrar em guerra para impedir que alguém roube a sua terra. Então, o tempo todo eles estavam em guerra. E os castelos serviam para proteger as pessoas dessas guerras. Então, recapitulando, feudo normalmente era um pedaço de terra. Nesse pedaço de terra era construído um castelo muito alto, com torres altas, com paredes grossas para impedir o ataque, para impedir que as flechas passassem. Não tinha aquelas vidraças que tem nos filmes da Disney, não. Eram paredes de tijolos até em cima, com poucas aberturas, entrava pouca luz, que era justamente para evitar os ataques. Então, o feudo era terra com o castelo. Quem morava nessa terra? O nobre, que morava no castelo, e os servos que trabalhavam no campo. Um filme que vocês vão lembrar, por exemplo, é A Branca de Neve. A Branca de Neve, o pai dela tem um castelo, então o pai dela é um nobre. Mas os 7 anões trabalham nas minas. Eles são servos. E eles trabalham para o pai da Branca de Neve. Tá? Outro filme, Shrek. A Fiona, o pai dela, a mãe dela, moram no castelo. Eles são nobres. E o Shrek e aquelas outras pessoas que moram no campo são camponeses, são servos, que trabalham para o pai da Fiona. E assim inúmeros outros filmes. Então nós temos a terra é o feudo, é o benefício que a pessoa recebia por ter lutado numa guerra. E dentro dessa terra, dentro desse feudo, tinha o castelo, onde moravam as pessoas mais importantes, os donos da terra em si, e as outras casinhas, que era onde moravam os servos. Quando alguém tinha muita terra e dividia um pedacinho da sua terra com um soldado muito importante, essa pessoa é chamada de suzerano. Então vamos lá. Eu tenho um castelo enorme, uma terra muito grande, e o João entrou em guerra ao meu lado e nós vencemos. Eu vou pegar um pedaço da minha terra e vou dar para ele. Eu sou suzerana e ele é vassalo. Nós dois somos nobres. A única coisa que é diferente entre a gente, que se eu entrar em guerra, o João tem que entrar na guerra do meu lado. Se eu for raptada, o João tem que me salvar. Se por acaso alguma coisa acontecer comigo, o João tá sempre do meu lado, porque ele é meu vassalo. Eu não mando nele, eu não bato nele. Ele não tem que trabalhar para mim, ele é um nobre como eu. Faz de conta que ele é um rei da Disney, um príncipe da Disney, assim como eu. Só que se eu entro em uma batalha, ele entra ao meu lado. Tá claro isso? Feudo é uma terra. Quando alguém tem muita terra e tem um soldado, um cavaleiro que foi muito fiel e dá um pedaço de terra para esse cavaleiro fiel, eu sou suzerana e o cavaleiro que recebeu é vassalo. Tudo bem? O que é esse feudo? Ou a gente chama de senhorio. É um pedaço de terra autossuficiente. O que significa a palavra autossuficiente? Ninguém que morava aqui no feudo, olha as casinhas aqui, ó. Essas casinhas são as casinhas que os camponeses moram, que os servos moram. Como vocês viram no filme que eu pedi para vocês assistirem, A Bela e a Fera. A Bela é uma camponesa, ela mora numa casinha. E a Fera? A Fera é um nobre. A Fera mora lá no castelo. Nenhuma dessas pessoas aqui pode sair do feudo para comprar roupa numa loja. Não tinha loja de roupa.
não tinha supermercado, não tinha loja de sapato. O feudo tinha que ser autossuficiente. O que isso significa? Tinha que plantar tudo que fosse comer, produzir as roupas que fosse vestir, produzir os calçados que fosse vestir. Isso é ser autossuficiente. Produzir tudo que ia usar. E a economia era baseada na agricultura. Então as pessoas trabalhavam aqui no campo. Então como que esse feudo ele era dividido? Vamos começar aqui pelo castelo. O castelo faz parte do manso senhorial, onde são as terras do senhor, as terras do dono do feudo, tá? Só quem pode usar essas terras é o dono do feudo, e eles moram no castelo. Manso servil, é aqui onde tá as casinhas dos servos. Os servos não são escravos, porque o senhor não pode vender eles. Um escravo pode ser vendido, um servo não pode ser vendido, mas o servo tem que trabalhar para o senhor. O servo pertence ao feudo e ele tem que trabalhar para o senhor. E ele trabalha com as obrigações de trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor, de produzir trigo e dar uma parte para o senhor, entenderam? Então tinha dentro do feudo as terras que tudo que era produzido aqui pertencia ao senhor. As terras dos servos, que tudo que é produzido aqui, metade é do senhor. E o manso comum é o bosque onde o lobo mau mora. A gente não conhece a história do lobo mau? Que o lobo mau mora e a Chapeuzinho Vermelho vai passear na floresta e o lobo mau devora ela, a vovozinha e tudo mais, que a gente já conhece a história. O bosque é um lugar onde eles iam para catar cogumelo, para catar frutinhas, para fazer piquenique, para catar lenha, né? Então, terras comunais ou manso comum é que é de todo mundo. Então, o feudo é a terra. Toda a terra pertence ao senhor feudal. Certo? Só que existem pessoas que não têm terra. E essas pessoas elas não querem morar na cidade, porque a cidade está cheia de invasões. Tem muitas invasões acontecendo. Então é meio que é um acordo. Elas vão lá e começam a trabalhar para o senhor, em busca de proteção. E trabalhando ali na terra, tudo que elas produzem aqui, no manso servil, uma parte é do senhor. Elas têm que trabalhar nas terras do senhor também. Então, trabalha na terra dela e trabalha na terra do senhor. Tudo que elas produzem aqui é do senhor. E o manso comunal, ou os bosques, é onde os camponeses iam colher frutos, raízes, coletar lenha e onde os senhores iam caçar. Vocês também já devem ter visto o filme de príncipe saindo para caçar nos filmes da Disney. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Então, o feudo tem 3 partes. Manso senhorial, onde está o castelo e onde o senhor mora. Manso servil, onde estão as casinhas dos servos, onde eles produzem para o consumo deles. E terras comunais, onde estão os bosques que as pessoas mais pobres, os servos, vão coletar frutas e cogumelos e lenha, e onde o senhor feudal vai para caçar. Os servos não podem caçar nesse local, só os senhores. Beleza? Olha aqui mais divididinho. O número 1 é o quê? Muito bem, manso senhorial. O número 2. Isso, eu ouvi alguém falar. Manso servil, onde os servos moravam. E o número 3 tem o bosque. Perfeito. Manso servil? Não. Terras comunais. Exatamente, é isso aí, terras comunais. Onde as pessoas iam para coletar frutos e os servos coletavam a lenha, enquanto os senhores iam ali para caçar. Tudo bem? Beleza. Já falamos um pouco da sociedade. A sociedade está dividida em 3 partes, 3 grupos de pessoas. Clero, aqueles que pertencem à Igreja Católica, a instituição mais poderosa do período. Padres, bispos, o Papa. E qual que é a função deles? Eles oram. A nobreza são os caras que moram no castelo. Qual que é a função do castelo mesmo? Proteger de invasão.
Como que eles se protegiam da invasão? Guerreando. Então, a nobreza são os que guerreiam. E os camponeses, aqueles que moram no campo, e os servos, qual a função deles? Eles trabalham. Então, nesse momento, eles acreditavam assim, que se cada um fizesse a sua parte, a sociedade ia viver de forma harmoniosa, ia prosperar de forma harmoniosa. Cada um tinha uma função específica para fazer. O clero ora para proteger todo mundo. Os nobres guerreiam para proteger todo mundo. E os servos trabalham para sustentar todo mundo. Cada um tem a sua função, embora os servos sempre levem a pior. Por que, que os servos levam a pior? Porque eles praticamente pagam para trabalhar. Eles têm muitos impostos que têm que pagar. Corveia era o imposto obrigatório, que eles saíam da casinha deles, iam lá trabalhar nas terras do Senhor. Lembra que tudo que é produzido nas terras do Senhor é do Senhor? Só que não é o Senhor que vai lá plantar trigo, centeio, aveia. Quem que trabalha plantando as coisas? O servo. Só que tudo que o servo planta aqui é do Senhor. A talha é o que eles produzem no manso servil. Aqui no território deles, tudo que eles produzem aqui, metade é do Senhor. Então, mesmo na terra deles, metade do que eles produzem é do Senhor. A banalidade é o imposto que eles têm que pagar para o Senhor para poder usar alguns bens que o Senhor tem, como, por exemplo, o moinho, que é aquele que parece um ventilador grandão, que serve para triturar. À medida que a pazinha do moinho mexe, vai batendo assim, ó, e triturando os grãozinhos de trigo. Serve para fazer farinha de trigo. E a farinha de trigo serve para fazer pão, para fazer macarrão, para fazer um monte de coisa, fazer bolo gostoso, torta gostosa. E aí os servos, eles plantavam o trigo aqui. O trigo dá um grãozinho parecendo arroz. Eles precisavam transformar esse grãozinho em farinha, mas eles não têm moinho. Eles têm que ir lá, levar no moinho na terra do Senhor. Só que da farinha que eles produzissem, eles tinham que deixar um pouco para o Senhor. Afinal de contas, eles usaram um moinho. Olha só. Mão morta. Todas as vezes que alguém morria, um servo morria, eles tinham que pagar imposto para o Senhor. Captação, uma vez por ano, eles pagavam imposto para o Senhor. E dízimo, eles pagavam imposto para a igreja. Só que esse imposto não era em dinheiro. Esse imposto era em bens que eles produziram. E se eles produziram trigo, eles pagavam em sacos de trigo. Se eles produziam aveia, eles pagavam em sacos de aveia, entendeu? Se eles produziam lã, que é o pelinho da ovelha, eles pagavam em sacos de lã, em lã tecida, na roca de fiar que a bela adormecida espeta o dedo. Então, o coitado do servo tinha que pagar imposto por cabeça, pagar imposto porque plantou, pagar imposto porque colheu, pagar imposto porque usou o moinho. O que sobrava para ele? Quase nada. É por isso que os servos da Idade Média viviam numa pobreza muito grande, porque eles tinham que trabalhar para sustentar todo mundo e para sustentar as regalias e muitas vezes os luxos de todo mundo. Combinado? Todo mundo entendeu? Vamos ver alguns tipos de construção desse período. É chamado de arte românica. Olha um castelo aqui. Esse é um castelo construído na Idade Média, lá na Espanha. E não é um castelo cheio de vitrais maravilhosos, de janelas como o Castelo da Fera. Tem janelas pequenininhas. Olha como as janelinhas são pequenininhas. Porque isso aqui é uma forma de proteger. Todos os servos que viviam em volta do castelo, se por acaso o feudo fosse invadido, todo mundo corria para dentro do castelo para procurar proteção. E em cima das torres sempre tinha alguém olhando para ver se não tinha outras pessoas tentando vir. Tinham arqueiros ali para tentar proteger as pessoas que moravam ali dentro. Aqui um outro castelo, ó. Olha como os muros são altos. Isso aqui é de verdade para as pessoas se protegerem em caso de invasão. Essa é uma igreja. As igrejas eram conhecidas como fortalezas do Senhor, porque em caso de invasão, as igrejas também serviam para as pessoas tentarem se proteger, né? Aqui nós temos uma igreja bem famosa que fica na Itália. Essa é a Torre de Pisa, aquela que é inclinadinha, tortinha. Aqui é o campanário da igreja. Olha lá, ela é tortinha porque o solo da região é um solo bastante pantanoso. E à medida que o tempo foi passando,
as torres foram se inclinando. E a Torre de Pisa ela não foi construída tortinha assim. Ela foi ficando torta com o tempo por causa do local que ela foi construída. E isso é um mosteiro. Já ouviram falar de mosteiro? Lembra que eu falei que a Igreja Católica era muito poderosa nessa época? Tinham pessoas que viviam só para a igreja, assim como hoje ainda existem padres que vivem só para a igreja. Os monges são essas pessoinhas aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas pessoinhas aqui dentro? Elas não moravam com as suas famílias, elas moravam dentro de um mosteiro. E aí, esse local era a casa delas. Qual que é a função dos monges? Estudar. Porque a Igreja Católica era detentora de todo o conhecimento, eles ficavam ali estudando o dia todo. Só que eles também tinham que ser autossuficientes, porque não tinha mercado para comprar as coisas. Olha só, número 1 é aqui a horta. Os monges produziam aquilo que eles iam comer. Número 2 é o dormitório. Olha as caminhas, eles dormiam todos juntos. Número 3 é o claustro. Claustro, já ouviu falar de claustrofobia? Claustro é porque fica fechado, eles não podiam sair daqui. Eles ficavam aí em quarentena praticamente a vida inteira. Né? Pelo menos quando a quarentena acabar, a gente vai poder sair. Os monges quase não saíam dos mosteiros. O 4 é a igreja. Olha o 4 aqui, ó. 2 monges orando. Eles tinham um momento de orar todos os dias. O 5 é a hospedaria. Nessa época não tinha hotel. Então as pessoas se hospedavam em mosteiros. O 6, desculpa. O 6 era mais ou menos como se fosse um hospital, para onde os doentes iam procurar ajuda e os monges cuidavam das pessoas que estavam doentes. O 7, o pomar. O 8, o refeitório, parece o refeitório da nossa escola, uma mesa grande que as pessoas sentam em volta para comer. E o 9 é o escritório. Ó, escritório. O que as pessoas faziam no escritório? Elas escreviam. Nessa época não tinha impressora, não tinha máquina de xerox. Tudo tinha que ser copiado à mão. E os monges passavam horas e horas e horas copiando os textos. Já pensou copiar a Bíblia inteira? Eles copiavam tudinho. Então a vida do monge ela se resumia em orar, em produzir as coisas, em cuidar dos doentes, em cuidar da própria alimentação e também fazer cópias de livros, cópias de textos, cópias da Bíblia e guardar esse conhecimento dentro do mosteiro. Olha aqui, ó, uma imagem da Idade Média, isso aí foi produzido na Idade Média, de 2 monges copiando o texto. E aqui são livrinhos da Idade Média que eles passavam dias, meses, anos para copiar o mesmo livro. Vamos ver se a gente aprendeu? 1. Por que os francos se destacaram entre todos os outros povos germânicos que invadiram Roma? Por quê? Ah, lembrei. Porque eles conviveram com os romanos, eles aprenderam as formas de organização política dos romanos e eles construíram um reino que durou mais tempo. 2. O que significava governar na Idade Média? Isso é fácil. Fazer guerra. Ou fazia guerra para conquistar a terra dos outros, ou entrava na guerra para proteger as suas terras. Mas o tempo todo eles estavam em guerra. Tanto é que as próprias construções desse período eram construções com tentativa de se proteger. 3. O que o rei concedia aos melhores cavaleiros? O feudo. O feudo era uma espécie de benefício que era dado, né, que era concedido aos melhores cavaleiros. E o que eram feudos? Eram as terras, basicamente, na maior parte das vezes. Mas podia ser o direito de cobrar impostos. Só que na maior parte das vezes eram terras. Terras que eram divididas em manso senhorial, manso servil e terras comunais. E quais eram as funções da nobreza, do clero e dos camponeses? A função da nobreza, guerrear para proteger todo mundo. A função do clero, orar para proteger todo mundo. E a função dos camponeses, trabalhar para sustentar todo mundo. Eles trabalhavam tanto e pagavam tantos impostos que basicamente não sobrava nada para eles. Alguma dúvida, galera? Essas perguntas eu quero que vocês copiem no caderno de vocês e que vocês respondam no caderno de vocês, tá? Um grande beijo. Eu vou enviar ainda essa semana, eu não, né? A coordenação da escola vai enviar o formulário. Vocês vão receber um link
aí no grupo de WhatsApp mesmo. Vocês vão clicar nesse link e vai ter tipo uma prova online que vocês vão responder ali na página mesmo e a resposta vai chegar direto para mim. Lá vai ter um vídeo das grandes civilizações, daquela série que a gente já assistiu várias vezes, né? Grandes Civilizações, Os Francos. Vocês vão assistir o vídeo e depois vocês vão lá respondendo as perguntinhas que eu deixei carinhosamente para vocês. Essas perguntas no caderno e o formulário vocês vão responder online. Belezinha? Beijinho, amo vocês, se cuidem, protejam e ajudem a mamãe e o papai em casa, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.